Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Glória a Jesus. Queremos. Aleluia. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 8 de setembro de 2020, agora são 19 horas 33 minutos. Sejam todos bem-vindos nesse dia maravilhoso, dia que o Senhor nos preparou para adorá-lo, para glorificá-lo, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor venha nesta noite te abençoar de uma forma sobrenatural, que o nome do Senhor seja louvado, exaltado e glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor seja louvado em tudo aquilo que você fizer, pelas tuas palavras, pelos teus pensamentos, pelos teus atos, que o Senhor receba a honra, a glória, o louvor e toda adoração, hoje e sempre. Amém. Pois só tu és o Deus eterno Glória a Deus. sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui nesta noite louvando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Hoje, terça-feira, como eu disse há pouco, dia 8 de setembro de 2020, agora são 19 horas 35 minutos. Lembrando que hoje também, nessa terça-feira, nós temos culto na nossa igreja. É culto de celebração e adoração ao Senhor, a partir também das 19h30, agora também nesse horário, está acontecendo lá na igreja o culto.
Então você que não pôde estar lá no culto, em loco, não é? Ao vivo ali no culto, você está participando aqui comigo, juntamente conosco, para louvar, para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor, tá bom? Lembrando que amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30, nós temos culto aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Quarta-feira, quinta, sexta e sábado, 19h30. Nós temos um encontro marcado aqui, tá bom? Você é meu convidado. Então, quarta, quinta, sexta e sábado, 19h30, aqui pelo YouTube. E domingo a partir das 18h30, 18h30, nós teremos culto na igreja e culto aqui online também, tá bom? Então, você que não pode, por motivos de saúde, está aí impedido de se locomover devido à situação do coronavírus, né, da pandemia, da quarentena, no domingo, se você não pode ir, tem culto aqui ao vivo, online, e também na igreja, a partir das 18h30, tá bom? Então você é meu convidado para estar cultuando ao Senhor todos os dias. Nós temos cultuado ao Senhor, louvado e glorificado o nome do Senhor, louvando e glorificando, tá bom? Vamos ouvir aqui mais um hino, Seja Engrandecido. Aleluia. Seja engrandecido, Ó Deus da minha vida. Aleluia, Jesus. és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios. Sempre te exaltarão. Por isso nós te louvamos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Aleluia, Jesus. És o Deus da minha salvação. És a minha rocha. A minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Tu és. Da minha salvação, Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo.
Louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, queridos, nós vamos orar a oração no balcão da fé. Oração que a gente realiza todos os cultos, tanto na igreja como aqui online. Se você tem o seu pedido de oração, o seu projeto de vida, se você tem aí a fotografia de alguém que você ama, que você tem buscado, tem clamado, tem apresentado ao Senhor, as causas que você coloca diante de Deus nesse momento, nós estaremos orando agora, apresentando ao Senhor, para que o Senhor venha de encontro à sua vida, para que o Senhor venha agir na sua vida. Amém? Vamos então orar. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome que é santo e verdadeiro. A Ti, meu Pai, pertence o poder, a honra, a glória. A Ti, ó Senhor, pertence o louvor e toda a adoração. Nesse instante, a nossa fé está unida no mesmo propósito. Senhor, eu aqui, meus irmãos em seus lares, clamando, buscando, porque nós carecemos e necessitamos, ó Deus, do Teu auxílio, da Tua providência, da Tua provisão. Necessitamos e carecemos do milagre, porque só Ti, ó Deus, só o Senhor, só Tu, ó Deus, opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, nós oramos, por isso nós clamamos, ó Pai, Deus de Israel, e eu apresento a Ti os pedidos de oração, apresento a Ti, Senhor, os projetos de vida, apresento a Ti, meu Senhor, nesse momento, todas as causas, sejam elas causas na justiça, sejam elas processos de aposentadoria, apresento a Ti, Senhor, os currículos, apresento a Ti, Senhor, também os currículos, apresento a Ti, Senhor, as carteiras de trabalho, apresento a Ti a fé com que os Teus servos se achegam diante de Ti. Ah, Senhor, as pessoas que estão aí sendo apresentadas nessas fotografias, meu Deus, meu Pai, alcança de uma forma especial, alcança de uma forma sobrenatural, para que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado através do milagre, seja da libertação, seja da cura, seja da transformação que o Senhor está operando na vida daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles, ó Deus, que clamam pela Tua presença. Senhor, pessoas que talvez estejam vivendo quadros de depressão, de angústia, de opressão, todo mal, Senhor, venha cair por terra, todo mal, meu Senhor, venha ser eliminado, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que opera, que cura, liberta e transforma. Apresento a Ti, Senhor, as casas que representam, Senhor, as chaves, que representam as casas que hoje são alugadas, mas que o Senhor tem poder para providenciar, para agir de uma maneira especial, para que desta forma os Teus filhos, ó Deus, recebam de Ti, ó Pai, ó Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, a bênção e o milagre da casa própria. Olha por aqueles, ó Deus, que têm casas, automóveis financiados, aqueles que em algum momento de suas vidas precisaram fazer algum tipo de empréstimo ou financiamento, por circunstâncias adversas, venha, meu Deus, agir com a Tua mão forte e poderosa, ajudando, Senhor, o Teu povo a receber a vitória, a honrar esses compromissos e a quitá-los, ó Deus, muito antes ainda do prazo estabelecido quando o contrato foi assinado. Tu és um Deus forte, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que vive e reina de eternidade a eternidade. Tu és Deus, por isso nós Te louvamos, por isso nós Te glorificamos, por isso nós Te exaltamos, porque Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e o fim de
todas as coisas. E assim diz a tua palavra, Senhor, nada do que foi feito sem ti foi feito. O Senhor estava presente na criação do mundo, o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor, ó Deus, enviou nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para pagar o preço da remissão dos nossos pecados. Por isso eu te peço nesse instante, abençoa cada um dos meus irmãos de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Alfa e Ômega, autor da vida, bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, Cordeiro de Deus, Cristo ungido, Messias, Jesus é o Senhor, justiça nossa, Leão de Judá, maravilhoso, justo juiz, o Deus de Israel, Pai da eternidade, pão da vida, Sol da justiça, todo-poderoso, libertador, braço do Senhor, Altíssimo, consumador da fé, autor da salvação, imagem de Deus, brilho dos vales, rosa de Saron, último Adão, apacentador, eterna salvação, porta das ovelhas, pão vivo, luz do mundo, sumo sacerdote e a mestre redentor, o santo de Deus, Jesus de Nazaré, Cristo, renovo, Salvador, ressurreição e vida, Verbo vivo, palavra da vida, Verbo de Deus, fiel, justo, Deus forte, Emmanuel, estrela da alva, estrela da manhã, o grande eu sou, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, profeta, raiz de Davi, raiz de Jessé, videira verdadeira, santo, príncipe da paz, rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu dar bem-vindo aqui aos nossos irmãos, você que está ligado conosco, nessa terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, agora são 19 horas 50 minutos, horário de Brasília. Amém? Quero dar bem-vindo aqui para a nossa irmã Débora, para o Wesley, para o Eiver,
também para o Brian, para a Nathalie, a Lorena e também para a Dilza. Sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmã Ana. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Também irmã Vera, irmão Paulo, Leandro, a Letícia. Também quero dar bem-vindo para a Ângela, para a dona Tereza, em nome de Jesus. Irmã Doraci, irmão Benedito. Que Deus vos abençoe. Irmã Vanessa, irmão Leandro, irmão Otávio, irmã Natália, irmã Deise, irmão Eduardo e também irmão Oliver. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão Carlos, para a irmã Rai, para a irmã Júlia, irmã Lia, irmão Orlando, para a Branca, para o Iago, para a Michele. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Boa noite, Jean. Boa noite, Bruna. Boa noite, Luísa. Boa noite, Gabriel. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Também para minha sogra, irmã Maura, para o Daniel, para o Valdemir e também para a Valéria. Meu irmão Edson, boa noite, paz do Senhor Jesus. Também para minha cunhada Eliana. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um abraço também para a pastora, para o Jeremias, para a Radassa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está ligado conosco, você que está nesse momento participando, assistindo o culto, mandando mensagem aí no chat. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço também para o nosso irmão Jonas Ribeiro, lá da cidade de Barbacena. Também um abraço, sejam bem-vindos, uma boa noite para a irmã Grazi, para o irmão André, também para o Vitor, também para o irmão Fabrício. Boa noite, Fabrício, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, Adriana, o Vinícius. Que Deus vos abençoe no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento eu quero orar, eu vou orar para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida econômica, a sua vida financeira e a sua fonte de renda. Amém? Tenho dito aqui, os irmãos sabem que a gente está aí praticamente 6 meses aí impedidos, não é, de realizar os cultos normalmente. Às vezes eu sou questionado, já fui questionado várias vezes. Deixa eu esclarecer algo aqui. Eu já fui questionado várias vezes a respeito do porquê nossa igreja, a gente não abriu à noite e muitas igrejas abriram. Irmãos, deixa eu falar algo a você. A palavra do Senhor, ela diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não respondo pelas outras pessoas. Eu respondo por mim, pelas ovelhas que o Senhor me confiou, pelas ovelhas que me concedem a honra de pastoreá-las. Outros acham que não sou capacitado para isso. Então, cada pessoa é uma pessoa, não é? Tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, tá certo? A palavra do Senhor diz na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, assim: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, tá certo? Então, quando eu fico, pastor, mas o senhor não está abrindo, mas tem uma igreja aqui que abre, tem outra ali que abre, tem outra lá que... Irmãos, eu não posso responder pelas outras igrejas. Eu respondo pela Missão Ictus, igreja cristã, nossa igreja. E dentro daquilo que a gente, da situação e da realidade da nossa igreja, porque tem essa questão também, da realidade da nossa igreja, a prudência nos mostrou que nós deveríamos agir desta forma. Eu não tinha como fazer aqui e na igreja fazer uma coisa, fazer o culto na igreja online, por não ter condições de assumir mais uma despesa para a igreja. Vocês sabem, vocês que são da igreja sabem disso. A igreja, a nossa igreja, tem poucos membros, não é uma igreja numerosa, não é?
Então, a arrecadação também ela não é grande. Então, é sempre assim, pela misericórdia de Deus. Então, primeiro ponto, eu não poderia estabelecer mais uma despesa para a igreja. Porque se depois não tem, se não entra, irmãos, a responsabilidade é sobre os meus ombros. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, pessoas que não podem se expor. Nós temos irmãos que não podem se expor a correr o risco de serem infectados por esse vírus. Entendeu? E a ordem, na verdade, o decreto era para que não houvesse cultos. Não é? Então eu respeito todas as pessoas, cada um tome a decisão que quiser. Eu sou responsável pelas minhas decisões, assim como você. Então, durante todo esse tempo, a gente ficou mesmo com a igreja fechada. A gente fez alguns cultos de domingo de manhã. Não é? Mas, assim, foram poucos, acho que uns 6 ou 7 cultos, não chegou a isso. Também poucos irmãos, porque também é um horário fora do costume, tá certo? Então, agora a gente está voltando, vai voltar, né? Na verdade, hoje, nessa terça-feira, que também está acontecendo o culto na igreja agora, começar a voltar a uma normalidade. De que forma? De que forma nós vamos fazer isso? Eu ainda estou trabalhando. Estou fazendo, veja bem, você está participando do culto agora e tem outro culto acontecendo ao mesmo tempo. Então, tenho me esforçado, com todas as limitações que tenho, para alimentar o povo que o Senhor me confiou. Então, é por isso, nós ficamos aí praticamente 6 meses com a igreja fechada. E agora que a gente vai começar a retomar, isso é um processo, não é? Não é porque está voltando, o vírus continua aí, não há cura ainda, uma cura certa, uma vacina, que as pessoas possam ter a segurança para sair nas ruas, para voltar à normalidade de suas vidas. Não há. Então, dentro de todos esses, atendendo a todas essas situações, a gente tem que agir com equilíbrio e com prudência, tá bom? Então, eu peço a você, eu necessito da sua ajuda, necessito. A obra de Deus necessita. Hoje é terça-feira, quinta-feira a gente tem que pagar o aluguel da igreja, não é? Não conseguimos 1 centavo de desconto, pelo contrário, ainda quiseram aumentar. Não é? Então, assim, mas Deus é bom, tá certo? Mas eu necessito da sua ajuda. Quando chega na hora de ofertar, irmão, a gente tem que entender aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é? O profeta Malaquias diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Tá bom? Então, se você quiser trazer para ser consagrado, se você quiser que eu vá até você para consagrar o seu dízimo, sua oferta, se você quiser fazer um depósito, aqui, ó, tá passando embaixo aqui no vídeo, você pode fazer um depósito, uma transferência. Tem aqui os dados da igreja, da conta no Banco Itaú, também o CNPJ da igreja, tudo direitinho. Você também pode fazer oferta por cartão de crédito, débito ou boleto no nosso site. Tem o link na descrição do vídeo do YouTube, tem o link. No link ali você pode entrar, você entra direto na página de ofertas da igreja, tá bom? Eu necessito da sua ajuda. Necessito. Irmãos, necessitar é mais do que precisar. Se você não me ajudar, se você não entender isso, fica difícil, fica impossível. Tá bom? Tenha certeza que a semente que você está plantando vai prosperar e muito na sua vida. Principalmente quem semeia no tempo da seca, no tempo
da dificuldade, no tempo que nós estamos vivendo agora, tá certo? Então, você me ajude com o seu dízimo, com a sua oferta, seja fiel à obra do Senhor, seja fiel à casa do Senhor, porque Deus vai honrar a sua fé. Tenha certeza disso, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse instante, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que vive, um Deus que reina de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Eu consagro a Ti nesse momento os dízimos, as ofertas que os Teus filhos têm trazido em amor, obediência à Tua santa palavra, para depositar, para a manutenção e para o sustento da Tua obra. E assim como diz a Tua palavra, eu te peço a Deus, repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto, do cortador. Abra, meu Pai, as janelas dos céus e prospera o teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha, meu Senhor, os celeiros, transborda os lagares, de maneira especial, de maneira sobrenatural, para que os teus filhos recebam de ti, ó Pai, o milagre, a vitória, em nome de Jesus. Eu te peço agora, peço, Senhor, venha de encontro ao teu povo, venha abençoar, venha, Senhor, prosperar o teu povo de forma sobrenatural, para que o teu nome seja louvado, exaltado e glorificado. Abençoa o trabalho, a fonte de renda, a empresa, o negócio dos teus filhos, em nome de Jesus, meu Senhor. Venha também, ó Deus, abençoar, ó Senhor, aqueles que são aposentados, para que não faltem recursos ao governo estadual, ao governo federal, ao governo municipal, Senhor, para pagar as aposentadorias, para que os teus filhos, ó Deus, possam receber os seus proventos em dia, e para que desta forma também, ó Senhor, possam, meu Deus, honrar com seus compromissos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Queridos, eu vou colocar aqui um hino, e vou aumentar uma imagem aqui, talvez eu saia da tela um instantinho, porque está tocando um alarme aqui no meu aparelho, e eu tenho que desligar esse alarme aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui um hino e eu já volto já, tá certo? Não sei como é que vai ficar a tela aí agora, tá bom? Só um instantinho. Amém? Então eu vou sair agora, ó. Vamos ver, eu não sei se eu vou desaparecer aí, tá bom? Vai ficar só Missão Ictus aí, ó. Pai, Tu és tudo para mim, és a fonte da minha inspiração, em Ti me refugio, Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Pai, Tu és tudo para mim, és a fonte da minha inspiração, em Ti me refugio, Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a Tua mão, Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor, meu santo Senhor. Senhor, estende a Tua Glória a Deus. mão. Tu és a minha canção. Só Tu és digno de louvor, meu eterno
és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Glória a Deus. Amém? Em ti me refugio. Meus irmãos, vamos nesse momento então Tu és socorro. meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro do Gênesis, um texto maravilhoso. Mas antes quero orar. Vamos orar. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, nesse instante, ó Pai, em que iremos meditar na Tua Santa Palavra. E eu te peço, ó Deus, que Tu me escondas atrás de Ti e que Tu fales, ó Deus, pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente e principalmente à nossa alma. Arranca de nós, ó Senhor, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a Tua Shekinah. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Quero ler com os irmãos o texto do livro do Gênesis, capítulo 18, verso 32. Gênesis 18, 32. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, disse o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Versículo 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém, meus irmãos? Deixa eu soltar esse botão aqui porque está muito quente. Ora, você conhece esse texto, tenho certeza disso, essa passagem, que é o momento em que Abraão, ao receber de Deus, do próprio Deus, a notícia, Deus informa a Abraão que iria destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, pela maneira que aqueles homens, que aquelas pessoas viviam e pelo comportamento que aquelas pessoas tinham. Então Deus, Ele, diante daquela situação de deterioração do comportamento, da moral, né? Havia se deteriorado a moral, os princípios, os valores. O Senhor Deus, então, Ele resolve destruir as duas cidades. Mas antes, Deus fala com Abraão. É interessante isso, porque Deus vem até Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e de Gomorra. Ele diz assim, olha, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
Olha, veja bem, Deus fala com Abraão. Deus vem e fala com Abraão o que vai acontecer. E qual é a razão disso? Está no versículo de número 20. Deus diz a Abraão: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Abraão, quando fica sabendo disso, quando Deus lhe comunica o que vai fazer, Abraão tem uma postura. Veja bem, você ouviu a narrativa, você leu provavelmente o texto aí juntamente comigo, de que Deus disse a Abraão que não lhe ocultaria aquilo que iria fazer. Deus disse a Abraão. Agora, há algo aqui muito importante para se entender. Muito importante. Deus diz isso a Abraão, mas Deus diz por que está dizendo a Abraão. Há uma chave no versículo 19, que diz assim: porque eu o tenho conhecido. Ou seja, Deus diz a Abraão que lhe conhecia. Mas tem mais um detalhe. E isso Deus vai dizer de Abraão, porque realmente ele conhecia. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus sabia o que havia no coração de Abraão. Agora, quando Abraão recebe essa notícia, com ele estava tudo bem, meus irmãos. Com Abraão, tudo estava certo, porque Abraão servia a Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. Abraão não negou o seu único filho a Deus, quando Deus solicitou. Deus então proveu o sacrifício. Então, para ele, Abraão, para a sua família, para a sua casa, estava tudo bem. É interessante que quando houve a separação de Abraão e de Ló, né, porque o Ló ficou rico, aproveitando da bênção do Abraão, né? E aí começaram aquelas brigas. E Abraão falou: olha, você escolhe para onde você quer ir, ô Ló. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Está no capítulo 13, versículo de número, a partir do versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, Ló? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E Ló, quando Abraão lhe dá essa prerrogativa de escolher para onde ele quer ir, ele olha ao seu redor.
Ele olha. E diz o versículo de número 10, aqui no capítulo 13, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Às vezes existem pessoas que gostam de passar por cima das outras, que se acham mais espertas, que se acham, sabe? Entendeu? Aí lá na frente, aquela esperteza toda não resultou em nada, não serviu para nada. Olha aqui o que diz o versículo 10. Preste bem atenção nisso aqui. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Meus irmãos, preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Olha a atitude desses dois homens. Em primeiro lugar, Ló foi muito abençoado por causa de Abraão. Por causa de Abraão, Ló também prosperou, Ló também cresceu economicamente. Mas o negócio chegou num ponto, né, que começaram-se as brigas entre os pastores de Abraão e de Ló. Aí Abraão chega para Ló e fala assim: ô Ló, presta atenção, nós somos irmãos. Você é filho do meu irmão, Ló. Acorda, Ló. Por que é que nós vamos brigar? Qual é o problema, Ló? A terra está aí, ó. Toda a terra, Ló. Você está vendo. Eia, está aí no versículo de número 9. Se você quer brigar, Ló, se você quer se apartar com o seu rebanho, escolha, porque se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. É isso que Abraão diz a Ló. E Ló olha para a terra. E quando ele olha, ele tem essa visão. O que ele viu? A campina do Jordão, toda bem regada, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Diz o texto que era como o jardim do Senhor. Meus irmãos, tu já parou para pensar, para imaginar como devia ser essa terra? Ló olha para aquilo, e o que Ló vê? Poxa vida, meu tio está gagá. Porque ele tem o direito de escolher, até mesmo por ser mais velho. E ele me manda escolher, eu vou escolher. É lógico que eu vou escolher a campina do Jordão. Aqui tem água para os meus rebanhos. Aqui tem pasto para as minhas ovelhas, para o meu rebanho. Aqui também tem comércio. Tem 2 cidades aqui desenvolvidas para eu vender a lã, vender a carne, vender tudo aquilo que eu produzir. É lógico que eu vou escolher as campinas do Jordão. E assim acontece. E cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho. Acontece que, quando o Ló escolhe o seu caminho, ele vai cuidar da sua vida, né? E o Abraão continua cuidando da sua. É bem assim que acontece. E na vida de Abraão,
havia algumas atitudes, alguns elementos que faziam parte da vida de Abraão que eram diferentes de Ló. Por exemplo, Abraão era justo. Abraão, ele buscava a Deus. Buscava a Deus. Ló não. Entendeu? Abraão falava com Deus. Ló não. Provérbios capítulo 18, verso 1, diz assim: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não foi isso que Ló fez? Ele não buscou o seu próprio interesse? Sim, foi isso que ele fez. Porque Ló não tinha uma visão espiritual. Ló não tinha discernimento das coisas. Ló, meus irmãos, a vida de Ló, ela baseada naquilo que ele palpava, naquilo que ele pegava, naquilo que ele tinha. Preste bem atenção nisso. Não é pecado ter. Deus abençoa, Deus dá e multiplica na vida do seu povo. Mas você tem que entender algo aqui. E é muito importante você entender o que a palavra de Deus diz. Abraão deu a Ló, deu a sua prerrogativa, o seu direito de escolher, ele deu a Ló. Ele podia dizer o seguinte a Ló: fala, Ló, eu vou ficar por aqui, caça um rumo. Caça outro, vai procurar outro lugar para você estabelecer o seu rancho. Eu te trouxe junto, agora você vai começar a me dar problema? Ô Ló, Abraão não fez isso. Fez? Não. Então o Ló escolhe. Ele sai debaixo da proteção ali do seu tio, inclusive o seu tio o livrou da morte, não é? Mas isso é um outro assunto. Mas aí vem aqui, quando o Senhor Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, olha a diferença de coração, irmãos. Olha a diferença de Abraão para Ló. Abraão se lembra que o seu sobrinho Ló, estava lá em Sodoma. Ele se lembra disso. E ele, como uma pessoa justa, como alguém que é considerado amigo de Deus, ele não poderia olhar para aquela situação de forma a não se envolver, a não se compadecer daquilo que poderia acontecer com Ló e com a sua família. Haja vista a destruição, não é, que o Senhor havia anunciado. A destruição, ela iria... Perdão, irmão, estou tentando acertar aqui. Ela iria acontecer. Deus já falou, Abraão, vou destruir aquelas duas cidades. Porque a vida que aqueles homens estão levando é terrível. E Abraão se lembra, poxa vida, meu sobrinho está lá, tem sua mulher, 2 filhas, que ainda são virgens, não conheceram o mancebo, varão. Já tem alguém prometido lá, mas não conheceram. O que vai ser? Eles vão ser destruídos também. Então Abraão, ele intercede ao Senhor. Aí a partir do versículo de número 23, isso aqui é fantástico, irmãos. Diz o seguinte, olha isso aqui. Preste bem atenção.
chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aqui começa o clamor e a intercessão de Abraão por Ló. Então Abraão vai falando com Deus, Deus vai respondendo, Deus vai dizendo a Abraão que por 50 ele pouparia, e aí o Abraão fala dos 40, Deus pouparia, até que chegou nos 10. Para a gente, um pouquinho mais depressa aqui. Deus fala não. Por amor aos 10, eu não destruirei, não vou destruir o lugar. Porque Deus sabia. Talvez também fosse esse um teste que Deus fez com Abraão, uma prova. Deus não chegou a Abraão e falou assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra e você tem a sua família lá. Deus não falou isso. Deus anunciou o que ia fazer. Abraão é que intercedeu por sua família. Pelo seu sobrinho, pelas suas filhas e pela mulher do seu sobrinho. Não foi ele? Foi. Agora, antes de eu dar aqui, completar aqui, concluir o que eu quero falar com você, eu quero que você entenda algo. Preste atenção. A gente sempre fala muito na igreja sobre a importância de se interceder pela família, por aqueles que nós amamos, que não conhecem o Senhor. Sodoma e Gomorra representam, simbolizam o mundo. Simbolizam o mundo. O Senhor disse que na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós, pela fé em Cristo Jesus, também somos filhos de Abraão. O Senhor nos resgatou do mundo. O Senhor nos tirou do mundo. O Senhor nos livrou do poder do pecado. Mas eu tenho certeza que assim como na minha, na sua família também, existem pessoas que ainda estão no mundo. Que ainda vivem conforme o curso desse mundo. E não conforme aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E aí? Qual vai ser a sua atitude? A nossa atitude? Qual deve ser? Nós vamos ficar esperando com que Deus faça chover fogo do céu? Ou nós vamos interceder a Deus, como Abraão, pela salvação da nossa família? Isso é importantíssimo, meus irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas Deus vai nos acrescentar em nome de Jesus.
Agora eu quero te lembrar para a gente concluir. Preste bem atenção. Qual foi a razão e o motivo da briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão? Não era por causa do pasto? Não era por causa das campinas ali, por causa da comida, da água? Sim ou não? Sim. Abraão não deu a Ló a opção de escolher aquilo que ele queria fazer? Deu. Por que Ló escolheu as campinas do Jordão, escolheu Sodoma e Gomorra? Porque Ló, eu disse há pouco, só olhava e só pensava naquilo que era palpável. Ele olhou e viu aqui que eu vou ter lucro. Meu tio vai ter que se lascar por aí para procurar pasto, para procurar lugar para tanta gente que ele tem que alimentar. Eram 318 pastores que Abraão tinha. Mas eu estou seguro aqui. Então não foram só Ló, a sua esposa e as suas filhas para Sodoma e Gomorra, não. Todos os homens que trabalhavam com Ló foram juntos, irmãos. Ou ele deu os funcionários dele para Abraão? De forma alguma. Tá bem explícito no texto. Houve dissensão, briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Amém? Então ele foi com tudo para Sodoma e Gomorra. Não foi? Abraão intercedeu pela vida dele? Sim. Agora, com o que Ló saiu de lá? O que Ló trouxe consigo? Quer ver? Versículo 24 do capítulo 19. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Perdão, eu fui à frente aqui, é o texto anterior aqui que eu tenho que ler, me perdoe. Versículo de número 15 do capítulo 19. Esse é o texto que eu tinha que ler aqui. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões, irmão, o Ló também era de lascar, hein? E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, diz, é interessante isso aqui, é muito interessante. Eles pegaram o Ló, a mulher e as filhas pelas mãos, então não deu para levar nada nas mãos, né? Saíram com as mãos vazias? Foram para lá, escolheu Sodoma e Gomorra, porque tudo era bonitão, tudo era muito lucro, era muito dinheiro. Não foi isso? Saiu de lá com as mãos vazias. Deus abençoe e prospera o seu povo sobre a face da terra. Mas ninguém vai levar ouro, prata, pedra preciosa para o céu. E nem para a tumba, aqueles que falecerem antes do arrebatamento. Desceu para lá, para Sodoma e Gomorra, cheio de rebanho, de funcionários, rico. Saiu de lá, puxado pelas mãos, para não perder a própria vida. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse:
Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares. E para trás de ti, não pares. E não pares em toda esta campina e escapa para o monte para que não pereças. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 19, diz assim: a oração de um justo, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Resultado da oração de um justo, Abraão. A salvação de Ló e de toda a sua família. Quero dizer algo a você nesse momento, antes de encerrar a mensagem. Preste bem atenção. Nós servimos a um Deus que é dono da prata e que é dono do ouro. É dono de tudo. Preste muita atenção. A palavra do Senhor diz que nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. A fé no Filho de Deus. Amém? Segunda carta aos Coríntios, para a gente concluir. Ló vivia por vista. Abraão vivia pela fé. Abraão vivia pela fé. Ló vivia por vista. Para a gente concluir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Deus que ouviu a oração de Abraão. E pela oração, pela intercessão de Abraão, deu livramento a Ló. É a ti que nós oramos agora. É a ti que nós clamamos. Não temos outro a quem clamar. Não temos, ó Pai. E da mesma maneira que o Senhor ouviu Abraão, eu te peço agora que o Senhor ouça a nossa oração em favor daqueles que amamos, em favor daqueles que nos são caros e preciosos, em nome de Jesus. Livra-os, ó Deus, salva-os, assim como o Senhor fez com Ló, com suas filhas, assim como o Senhor fez conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção. Só tu és digno de louvor. Meu santo Senhor, Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Tu és digno de louvor. A oração da fé. Eu vou orar primeiro pelos nomes que estão, apresentar os nomes que estão aqui no caderno e fazer a oração inversa, tá certo? Amém? Pai, nós oramos nesse momento
Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor. Te agradeço, a Deus, porque as nossas orações têm chegado diante de Ti, Senhor, como cheiro suave, como cheiro de incenso. Te peço nesse momento, pela vida de todas essas pessoas que aqui são apresentadas, ó Pai. Pela vida da Hilary, do Jefferson, do Lucas, da Mirelle, da Manuela. Pela recuperação do Senhor José Matias, ó Pai. Pela vida da nossa irmã Sueli, em nome de Jesus. Pelo Vanderlei, a dona Neuza, o Andrei, a saúde do Senhor Antônio Carlos, a dona Carmen e o seu Nelson. Olha, meu Deus, também pelo meu irmão Edson, pela minha mãe Benedita, pela Priscila, a Carla, o Natan. Olha, Senhor, pelo seu Francisco e pela voz Melinda, Senhor, por sua saúde. Olha, meu Deus, pela vida e pela saúde do Senhor Elísio, pai da nossa irmã Doraci, Senhor. Olha, meu Deus, pela Carol, pelo tio Lucrécio, pela avó Maria, Senhor. Toca, ó Deus, o alto de suas cabeças, ó Pai. Restaura, renova, Senhor, as suas forças. Olha, meu Deus, pela irmã Lucília, pelo Jefferson, pela dona Nésia, Viviane, o Júlio César. Abençoa o teu servo, ó Deus, o irmão Jonas Ribeiro, a missionária Dara Raquel, a fábrica de móveis do teu filho, Senhor, Giré, móveis e planejados, pelo Vitinha, tia Maria, Tereza, a dona Rosa e o seu Horácio. Olha, Senhor, pelo seu Antônio Cândido, ó Deus, também pela irmã Maura, Senhor, pelo Jefferson, pela Ingrid, a Hilda, o Roberto, o Mauro, a dona Tereza, a Ângela, Senhor. Olha pela Lourdes, olha pelo Paulo, pelo Leandro, a Letícia, pela irmã Vera, a Benedita, a Cecília, a Sidneia e a Maria da Silva. Olha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo Davi Miguel, pelo seu pai Rafael, ó Deus, pela libertação, pela transformação, pela Catiúcia, pelo Alexandre, pela Yasmin, pelo seu filho Arthur, ó Deus. Olha pelo Leonardo, pela Ana, pelo Carlos, pela Caroline, ó Deus, pela Bárbara, pelo Arthur, pela Vitória, pela Andréia, pelo Vitor, pela Maristela, a irmã Ana, Sofia, a Lucimara Ferreira, a Ana Lúcia Ferreira, Senhor, a irmã Benedita, meu Pai, a Sueli, o Carlos, o Bruno, Senhor, a Amanda, em nome de Jesus, alcança-os, ó Pai, com a tua mão forte e poderosa, ó Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Peço, meu Deus, pela vida de todos os meus irmãos, pela vida de todos os seus familiares, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, eu te agradeço pelo cumprimento da palavra profética, Senhor, por o Senhor nos livrar desse vírus, ó Pai, em nome de Jesus, por aquilo que Moisés diz, que nem o mal, nem praga alguma, nem peste perniciosa alguma, chegará à nossa tenda, à nossa casa, ou à nossa habitação. Peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos os meus irmãos, de todos os seus familiares, aqueles que estão perto, longe, aqueles que moram em Jaboticabal, em outras cidades, estados ou nações, ó Pai, em nome de Jesus, tocando no alto de suas cabeças, a planta dos seus pés, nas juntas, nas medulas, nas articulações, nas veias, nas artérias, nos órgãos vitais, ó Pai, nos músculos, nos nervos, Senhor, nos ossos, nos membros, em cada célula do corpo, do organismo dos teus filhos, ó Deus, curando toda a célula enferma, arrancando todos os caroços, todos os tumores, todo o câncer, toda a raiz de câncer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Peço a Deus que o Senhor feche toda a ferida do corpo e da alma, toda, Senhor, amargura, depressão, opressão, angústia, espírito de confusão, de morte, síndrome do pânico, espírito de suicídio, sejam repreendidos, ó Pai, em nome de Jesus. Arranca as dores, as inflamações, as infecções, derrama, Senhor, da vida, saúde, paz, alegria e fé aos teus filhos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto, nessa terça-feira
dia 8 de setembro de 2020. Agora são 20 horas 47 minutos. Que o Senhor venha te abençoar de uma forma sobrenatural. Lembrando que amanhã, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos novamente reunidos para cultuar, para louvar e para adorar o nome santo do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos agora. Te agradecemos pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado a cada dia, a cada momento e instante das nossas vidas. Te agradeço pela tua santa palavra, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e te peço, dá-nos uma noite de paz, dá-nos um sono reparador, o descanso dos justos, uma quarta-feira e uma semana abençoada na tua santa presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todos sempre. Amém. E graças a Deus, uma boa noite. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.